Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 91. Sou eu mesmo que vou fazer o estudo da noite de hoje, mas com a ajuda dos nossos irmãos, Selma e João. E antes vamos fazer a nossa prece, né? A nossa prece de abertura. Então convido a todos a fecharmos os nossos olhos, levarmos o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, Emmanuel e a todos os mentores e protetores que há tantos anos nos acompanham nessa tarefa, nos guiando, nos intuindo. Que esses irmãos possam, nessa noite de hoje, abrir nossas mentes ao conhecimento, controlar as palavras certas, a forma certa de passarmos esse conhecimento a todos os irmãos que vão assistir depois, que possamos então contribuir, mas principalmente que sejamos o exemplo vivo desse ensinamento no nosso dia a dia, com os nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho e com todos aqueles com quem cruzarmos nosso caminho, agindo da forma que o Cristo espera e deseja que nós possamos iniciar para finalmente transformarmos esse mundo num mundo melhor. Que assim seja e graças a Deus. Então vamos compartilhar o nosso texto. Toda vez que compartilho o texto, agora a gente some e eu tenho que apertar aqui para aparecer todo mundo de novo. Pronto. Bem, então hoje vamos adentrar o capítulo 91, de título Isso é Contigo, né? Esse é um termo muito comum da gente ouvir nos dias de hoje, das pessoas, né? Que a gente está vivendo num mundo aí, infelizmente, cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, onde, né, a gente quer, todo mundo quer ficar no seu quadrado, então a gente quer imputar responsabilidade nos outros e tirar da gente a maior parte da responsabilidade. Então é bem comum, né, quem trabalha, às vezes, no ambiente de trabalho, mas mesmo em casa também, na família, quando acontece algum problema ou alguém deixa de cumprir com alguma tarefa, não, mas isso é contigo, isso é problema seu. E aí todo mundo foge, né, da responsabilidade e ninguém abraça, né? Tem aquele ditado que diz: filho feio não tem dono, né? Não tem pai, não tem mãe. Ninguém quer, ninguém quer assumir o problema, ninguém quer assumir as responsabilidades perante o que faz. Então, a gente vai entender um pouco isso e o versículo escolhido por Emmanuel para o nosso estudo vem de Mateus 27:4, que é ali nos momentos próximos da paixão de Cristo, né? No momento onde ele vai ser capturado, crucificado. E essa é uma frase que é dita a Judas pelos fariseus, quando ele, na verdade, ele diz primeiro, né, já naquele momento de arrependimento, eu acho até bom, acho que o João e a Selma já sabem dessa história, mas para a gente falar para o público em geral que assiste depois, porque muitos não são espíritas, né, e não conhecem que Judas, na verdade, ele não é um traidor, literalmente falando, né? A intenção dele não era trair Jesus. Ele tinha a intenção de ajudar até, né? Porque ele acreditava tanto no poder do Cristo, que ele acreditava que naquele momento de sofrimento, de prisão, Jesus iria então se revelar diante de todos com seu poder, né? E finalmente vir aquele Messias que era o Messias esperado pelos judeus, um Messias guerreiro, né? Que iria ali realmente fazer os romanos se curvarem e tomar o poder, né, material, dizendo assim, sobre a terra. E Judas acreditava que isso ia acontecer.
Ele acreditava que realmente isso, forçando a barra, né, fazendo com que Jesus não tivesse escapatória diante da prisão, isso iria acontecer. Só que quando ele percebe, quando cai a ficha, que ele percebe que não, que ele realmente enxerga o erro que ele estava cometendo, que ele enxerga que a verdadeira mensagem do Cristo não era aquela que ele estava desejando, ele se arrepende. Então ele retorna àqueles fariseus a quem ele meio que tentou se juntar com essa intenção e fala, né? Aí vou até ler a frase aqui. E disse, no caso Judas, pequei, traindo o sangue inocente, mostrando que ele chega para aqueles fariseus e diz, né, que eu traí Jesus. Jesus é inocente, ele não merece, né, ele não deve ser preso. Porém, né, aí eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele chega ali arrependido, ele, inclusive ele quer devolver as moedas, né? Porque ele pegou aquelas moedas de ouro, mas ele pegou com a intenção de fazer os fariseus acreditarem no que ele estava querendo aquilo, mas não que ele realmente quisesse aquelas moedas, né? Na verdade, o interesse não era o dinheiro, era que Jesus se rebelasse diante do exército romano. Mas não, né? Então ele, tanto que ele tenta devolver as moedas, mas o que que são aquelas moedas para fariseus ricos, né? Eles não estavam nem aí. Eles, eles já tinham o que eles queriam, que era a crucificação do Cristo. Eles queriam que o Cristo fosse calado, fosse preso, fosse que a sua mensagem fosse calada. Só que, né? Mal sabiam eles que, na verdade, era isso que ia fazer com que a sua palavra se perpetuasse até hoje, né? Mas Judas não sabia disso, né? Ainda ali naquele momento ele se colocava arrependido, desesperado, tanto que depois disso, quando ele percebeu que os fariseus não iam ajudar, não iam voltar atrás, ele acaba cometendo suicídio devido ao arrependimento extremo que ele teve, né? Então, para a gente entender, vocês que estão assistindo depois também, né, entender que por que que a gente acredita que essa questão de malhar Judas, que até. Apesar que eu acho que hoje em dia isso não Já acontece tanto mais, né? Quando eu era criança, eu é, lembro de ter muito isso, o negócio de malhar Judas. Hoje em dia, graças a Deus, eu não vejo mais aqui, pelo menos aqui na rua, o pessoal fazer isso, não. Ainda bem, né? Ainda bem que pararam com isso. Porque Judas, como eu acabei de relatar, não era um traidor no sentido da palavra, de alguém que queria o mal do Cristo. Ele fez o mal por imprevidência, por inocência, por erro, por se achar, né? Por achar que sabia mais do que o próprio Cristo. Tudo isso é um erro, né? É ruim, mas não na concepção da palavra do traidor, que geralmente o traidor é aquele que realmente deseja, como resultado, obter o mal daquele a quem ele está traindo. E realmente não era essa a intenção de Judas. Bem, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa introdução antes da gente entrar no texto propriamente dito? essa dele, né? Ele tinha um raciocínio, né? Não compreendeu desde o início. Ele só conseguia ver o que ele queria ver. Então ele achava que Jesus tinha que pegar e chegar causando. Então ele fez uma forçação de barra e até que o pessoal lá falou certo, né? Isso é contigo. Ele, não foi ele que provocou a situação, então segura a banana que agora é tua, né? No livro Boa Nova, né, do Chico Xavier, escrito pelo irmão X, não é? No livro Boa Nova tem o capítulo 24, que é a ilusão do discípulo. Isso é a passagem exatamente de Judas, quando ele comete essa traição, vamos dizer assim, né? Porque, o Judas ele tinha uma ideia do Cristo naquela ideia que muitos colocavam, né? Ele vindo, né, sendo exaltado por todos, pelo povo. Ele queria que o Cristo ficasse num trono, né? E tal. Então, e ele achava que precisava da ajuda disso, para ele chegar nessa situação, da ajuda dos poderosos.
né? Na visão desvirtuada. E tem até um diálogo dele com quem ele está falando aqui, Tiago, né? Ele está conversando com o Tiago sobre isso, né? Porque ele achava que tinha que ele ser exaltado. Então, como ele poderia triunfar, chegar a mais pessoas, se não fosse com a ajuda dos poderosos, né? E o Tiago retrucava, porque a visão dele era muito distorcida, né? Eu sempre falo que enquanto Jesus falava para as pessoas, né, as coisas do céu, ele entendia que aquilo tinha que ser da terra, da matéria. Ele vivia na matéria, ele pensava nas coisas tudo pela matéria e não pelas coisas do céu, né? E foi aí que ele caiu em desgraça, porque ele foi atrás dos poderosos, né, dos sacerdotes e tal, com a intenção de levar ele lá, Jesus, mas para que eles auxiliassem Jesus nessa parte de mostrar quem ele era para todo mundo, né? Por isso que fala a ilusão do discípulo, né? Esse capítulo aqui, porque ele queria, inclusive, nesse livro aqui, Bonão, ele queria assim, tipo, que tomar a frente nas questões da propagação. Ele tinha umas ideias muito assim, um pouco, vamos dizer assim, seria assim, de vaidade, de orgulho, né? De ficar à frente, de controlar, de determinar coisas e deixar Jesus ali como se fosse um símbolo, né? Ele achava que Jesus era muito humilde, simples, né? Ele bota até aqui, como é que bota aqui? Ele considerava Jesus uma pessoa assim muito humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Ele coloca, é como se Jesus fosse uma figura frágil, né? Então, e foi nisso que ele acabou caindo em desgraça. Ele não entendeu a mensagem, na verdade, né? Aí, quando ele pensou que ele chegaria, que Jesus seria exaltado junto com os sacerdotes, viu que a coisa não foi como ele idealizou, aí ele que se arrependeu e foi lá devolver as moedas, disse que não foi isso, não foi isso, é combinado, né? Aí ele se sentiu traído e tudo, e ele recebeu essa resposta deles lá. Isso é contigo, que nos importa. Se você está se sentindo traído, problema seu, né? Porque ele se equivocou nas ideias dele mesmo, né? Infelizmente. Eu até recomendo, quem tem o livro Boa Nova, procura esse capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, que, que tem essa narrativa aos olhos do irmão X, né, sobre isso. Tem também até uma nota aqui do editor que diz que tem em Crônicas do Além-Túmulo, tem uma crônica que fala sobre Judas também. Eu não tenho esse livro, eu até pedi o João até para procurar lá, mas não tem Crônicas de Além-Túmulo, que fala sobre essa passagem de Judas também, para as pessoas, né, entenderem Judas de fato, né? Não colocar ele como um vilão, sempre que ficou, né, muito estigmatizado como um vilão. E não foi, ele apenas estava equivocado nas ideias, como muitos, né, de nós ainda hoje têm as ideias equivocadas, tenta se ajustar ajustar o evangelho dentro das nossas ideias, né? E muda muita coisa. Isso acontece ainda hoje, né? Todo mundo tem um pouquinho de Judas. É isso. Eu ia falar isso. Acho que todos nós somos Judas em algum momento, ou já fomos, ou ainda seremos, porque quem de nós já não pensou exatamente, né? Ah, eu não mereço isso. Por que que é isso? Por que isso comigo, né? Isso é ser Judas. É achar que a gente sabe mais do que Deus. É achar que a gente Sim, sabe o que é melhor pra gente mais do que Jesus. É achar que nós é, somos mais espertos do que Jesus. É achar que a gente entende mais do que Deus e Jesus o que é melhor para nós, né? Então, quem de nós exatamente. já não pensou assim, já não agiu assim em algum grau, né? É, Exatamente. Todos nós somos Judas ainda. Nesse sentido, não de traidores, mas de ignorantes,
de ainda acharmos que sabemos mais do que realmente sabemos, e é isso que Uhum. a gente precisa aprender realmente. Mas é bom mesmo, que bom que você deu essa recomendação para que todos possam ler depois e compreender um pouco mais dessa história mal contada de Judas pelas outras religiões cristãs, né? Pelas outras Exato. vertentes cristãs. Bem, então vamos ao texto. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações, né? Então, o ser humano, ele é sempre mal quando ele está voltado para o mal. Quando você está pensando no mal, quando você está se unindo a forças do mal, você Hum. sempre vai receber de volta a mesma moeda, não tem jeito. É crueldade, é maldade. Tudo que você planta é o que você vai colher. Então, é normal que, se você está mobilizando forças, ideias, energias, recursos para o mal, você vai ter a paga de volta, porque aqueles que se juntam a nós pensando no mal, que, na verdade, eles estão sempre com interesses escusos, interesses egoístas, né? Assim como no caso ali de Judas, você tinha os fariseus que estavam interessados em matar Jesus e não interessados em elevar Jesus. E Judas, por sua vez, queria elevar Jesus, mas como a Selma falou, com uma intenção dele também ser elevado junto, né? Dele ser ali um líder junto a Jesus, alguém importante, porque ele acreditava naquela mensagem do Cristo, mas ele estava meio, né? Mas, pô, é só pobre, é só humilde, a gente tem que se juntar com os ricos e poderosos, porque eles é que vão elevar, né, a mensagem. Ele tinha esse pensamento ainda muito materialista, que o levou a se unir com outras pessoas que também deturparam ali a mensagem de Moisés, que eram os fariseus, e que também tinham exatamente pensamentos materialistas, intenções de poder, né? Ele foi se juntar com essas pessoas e acabou levando uma banda, acabou recebendo de volta o que ele estava plantando, porque devido a essa ignorância. Então é importante que a gente entenda que tudo que a gente planta para o mal vai ser cruel. Vamos receber de volta a crueldade desses que toparem, né? Porque somente pessoas também equivocadas vão topar participar de certas coisas que o intuito no final, se não necessariamente mal, mas no mínimo egoísta, né? No mínimo com interesses que vão ajudar apenas a poucos, né? Ou até mesmo só uma pessoa. Pessoas que aceitam isso não são pessoas bem intencionadas, né? Porque por que alguém vai se juntar a você para fazer algo que só vai fazer bem para você? Que não vai fazer bem para mais ninguém. Provavelmente ele está enxergando naquele seu ato algo que o vai beneficiar também. E ali, em algum momento, ele vai te passar a perna, ou se aquilo por algum motivo não der certo, ele vai dar um jeito de se desvincular de você. Então não existe fidelidade, né? Não existe amor, não existe carinho quando as intenções, as insinuações, como ele bota ali, são criminosas, né? Então a gente realmente tem que ter muita atenção e muito cuidado com essas nossas, em dar ouvido a certas insinuações criminosas que chegam até nós. Isso mesmo. Vamos em frente? Ou... Vamos em frente. Então, o caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução de grandes delitos, né? Então, o caso de Judas é um exemplo prático do que a gente acabou de falar, né? Ele ali, com as suas intenções, que não eram tão más, né? Não, as intenções de Judas não eram ruins, não eram maléficas, mas eram equivocadas, no sentido de materialistas, de enxergar essa palavra do Cristo como sendo algo que deveria prosperar materialmente falando, através do poder, através dos que eram poderosos da terra. Ele acreditava então que se ele conseguisse convencer a esses de que o Cristo, era o Todo-Poderoso, ele acreditava que através do poder terreno
seria melhor para a propagação da palavra do Cristo, que ele iria conseguir disseminar melhor os seus ensinamentos. Quando, na verdade, né, eles apenas enxergaram naquele ato de Judas uma oportunidade para eles implantarem as suas reais intenções, que era, na verdade, de calar o Cristo, de fazer com que aquela palavra se sumisse, desaparecesse. Mas, como a gente já falou anteriormente, é, na verdade, já era o plano do Cristo, né? Como a gente falou, se provavelmente, mesmo que Judas não tivesse tido esse erro, Jesus seria crucificado de qualquer maneira, né? De um jeito ou de outro, porque ele não ia parar de fazer, ele não ia parar de ir contra os interesses desses irmãos equivocados. Então, ele certamente seria crucificado de qualquer maneira, de alguma outra forma, caso Judas não tivesse dado essa brecha, né? Não tivesse dado essa oportunidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente resolve começar a agir de forma egoísta, outros espíritos mais maléficos, às vezes até do que nós, podem se aproveitar da nossa fraqueza, né? Como eu falei, você pode não necessariamente ser uma pessoa má, né, que deseja o mal do outro, mas só de você ter atitudes e pensamentos egoístas faz com que você atraia irmãos encarnados e desencarnados, a gente não pode esquecer dos desencarnados, que vão ser atraídos por esses nossos desejos egoístas e que vão fomentar na nossa mente, que a gente, né, vão alimentar no nosso desejo que a gente faz isso, você merece, é só uma vezinha. Então eles vão procurar incentivar porque eles querem algo mais, né? Eles enxergam na nossa fraqueza a possibilidade de ou de nos causar um mal, porque realmente os desejam, porque querem de alguma forma se vingar da gente, seja lá por qual motivo for, ou muitas vezes porque só querem se aproveitar da gente, só querem se divertir, só querem rir da desgraça alheia. E muitas vezes enxergam nessas nossas fraquezas egoístas a possibilidade de executar sobre nós esses planos maléficos. Então a gente tem que estar muito atento para não se deixar levar por esses maus pensamentos, por esses maus sentimentos. É o nosso autoconhecimento, né? A gente conhecer o que a gente tem de ainda de fraqueza, para exatamente quando vier essas vontades, vier esses desejos, a gente se auto-frear, né? A gente não, eu sei que eu gosto disso, eu sei que eu queria fazer isso ou aquilo, mas eu não devo, né? Isso vai ser prejudicial, isso vai me fazer mal, vai fazer mal para minha saúde ou vai fazer mal para aqueles que estão à minha volta e que dependem de mim. Então, por mais que eu deseje, eu queira fazer isso, eu não vou fazer, eu vou me esforçar, eu vou me segurar para que a gente não deixe, né? Porque às vezes uma brechazinha que a gente abre é o suficiente para que esses irmãos se conectem a nós e aí fica mais difícil, né? Porque aí fica, não que fique impossível, mas fica mais difícil ainda de resistir a essas tentações, porque eles se aproveitam dessa brecha para realmente, e aí depois de ligado fica mais difícil do convencimento. Aí haja passe, haja trabalho, né, espiritual para realmente haja conversa com os dialogadores no centro para conseguir desfazer certas ligações. Abro para Verdade. vocês novamente. Isso aí é questão da vigilância, né, Vitor? Que sempre recomendou Jesus nos mantermos vigilantes, orar e vigiar. Porque na questão 459, se não me engano, do Livro dos Espíritos, a gente também já tem essa ideia, né? Que Kardec pergunta, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginas. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? Isso que você falou. Então, a gente tem essa consciência de nos mantermos vigilantes, porque nós estamos sendo constantemente influenciados por espíritos. Não é que sejam só espíritos maus ou só espíritos bons, né? Isso depende muito da nossa sintonia. Mas a gente vai receber esses ataques, né, para nos tirar do bom caminho, mesmo que a gente esteja ali. Então, por isso a importância da vigilância.
E Kardec ainda pergunta aqui, mais à frente, na questão 525, né, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, e né, que ele pergunta, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Aí eles respondem, certamente, pois que te aconselham. Quer dizer, a gente às vezes recebe conselhos que a gente imagina assim, intuição, ou vem um pensamento do nada. Claro, não é do nada, né? Então, eles estão sempre exercendo influência sobre nós. Não é que eles nos comandam, né? Porque senão não teríamos livre-arbítrio. Vamos deixar claro aqui. Mas eles exercem influências para aqueles que se permitem ser influenciados. Né? No caso, o Judas ele estava impregnado, digamos assim, de vaidade, de ideias muito distorcidas das verdades evangélicas e se deixou levar por aconselhamentos equivocados de espíritos, não é? Provavelmente isso acontece sempre, né? Nós estamos sempre nos sendo aconselhados, nos influenciados por eles. Então, sempre é bom lembrar aqui da importância da vigilância, orar e vigiar sempre, né? É isso. Pode continuar. E é o próximo parágrafo, né, que ele fala exatamente isso. Ó. O espírito imprevidente, né, invigilante, se considera os alvitres malévolos, né, se aceita as mensagens negativas, as intuições do mal, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas, né? Porque aquele que te induz ao mal, na hora que der problema, se ele tiver a chance de sair fora, ele vai sair fora, né? Ele não vai entrar na consequência junto com você, a menos que ele também caia junto, né? E aí não tem escolha, mas se for possível a aqueles irmãos que te levaram ao erro não se envolverem, né, na consequência, fingir que não te conhece, conseguir jogar a culpa só em você, certamente esse vai ser o caminho que eles vão escolher, né? Porque, exatamente, são espíritos maus. Eles não estão ali para sofrer as consequências. Né? Eles não, Ele importa, exatamente. Ele não se importa com você, você é apenas parte, né, instrumento daquela tarefa malévola a qual eles pretendem chegar a algum resultado. E se no meio do caminho deu errado e aquilo vai ter alguma consequência, quem puder fugir, né, aí vira aquele cada um por si, Deus por todos. Né? É o salve-se quem puder, ninguém é de ninguém. Então, é o que acontece. E aí a gente pode dar o exemplo de irmãos que são rodeados de obsessores, por exemplo, por causa das viciações, do álcool, da droga. Muitas vezes esses irmãos estão ali rodeados de obsessores e até tem aquele ditado que diz que santo de bêbado é forte. E faz sentido, porque realmente se eles puderem evitar que aquele bêbado morra, eles vão evitar, porque eles querem continuar, né? Só que, por exemplo, chega uma hora que o corpo físico realmente degrada, né? Tipo, o fígado realmente estraga e não tem nada que eles possam fazer para evitar que esse irmão morra, né? Você acha que algum desses obsessores vai ficar lá no hospital orando, rogando e desejando o bem desse irmão? Nada. Eles vão sair fora atrás de outro bêbado para eles continuarem sorvendo aqueles fluidos negativos ali, aquela sensação do álcool, né? Então, eles podem até proteger aquele irmão que está alcoolizado por um tempo dentro das suas possibilidades, para manter, né? Para que eles mantenham aquele irmão doando o álcool para eles. Mas na hora que não tiver mais jeito, que realmente o fígado tiver podre e que aquele irmão ficar preso numa cama de hospital e não puder ter mais acesso ao álcool, esses obsessores vão todos abandoná-lo. Eles vão correr atrás de outro. E vão falar igual falaram para Judas ali. Agora é problema seu. Seu fígado estragou. Se vira, né? Problema seu. A gente aqui, a gente já tá morto mesmo. A gente nem fígado tem mais. A gente vai atrás de outro que possa nos oferecer
esses fluidos que a gente deseja. E isso acontece o tempo todo, né? A gente vê aí agora entre encarnados, né? Quando tem, a gente vê esses escândalos políticos aí, toda roubalheira, aí não conheço, nunca vi, nunca falei com ele na minha vida. Ninguém, né? Depois que a coisa é descoberta, ninguém conhece ninguém, ninguém é amigo de ninguém, ninguém nunca se viu, ninguém nunca. É uma tristeza, né? Então, e é a realidade. Então, o mal, ele sempre termina sozinho, né? Ele sempre acaba abandonado porque ninguém está disposto a se sacrificar um pelo outro quando as intenções são malévolas, né? Quando o objetivo é É. interesseiro, egoísta, automaticamente, se você tem objetivos escusos e egoístas, você só vai reunir espíritos escusos e egoístas para te ajudar, né? E na hora que as coisas não derem certo por qualquer motivo, todos vão te abandonar. Todos vão, deixar você sozinho, né, como ele bota ali, nessa solidão. É o fim de todos aqueles que praticam o mal, é terminar sozinhos, sem amparo. Mas aí entra realmente a misericórdia do Cristo, que é o único que realmente nunca nos abandona, mesmo aos mais perversos, eles têm, né, nesse momento da solidão, como se fosse uma chance de reflexão, de compreensão do mal que cometeram e de pedirem ajuda a Deus, a Jesus, que nunca nos abandona, para iniciar o seu trajeto agora rumo a uma direção melhor, né? Rumo a sair desse fundo do poço, onde eles mesmos, todos nós, né, podemos vir a nos autocolocar se não formos vigilantes. É isso. E na história aqui, né, que Judas, quando acontece isso, né, que ele fica essa solidão aí, a consequência disso que ele teve, do arrependimento que ele, quando viu toda a situação que aconteceu com Jesus, a consequência disso foi que ele procurou o suicídio, né? Ele procurou o caminho mais errado possível para ele, né? De se refazer dos erros. Foi através do suicídio, né? Que é a consequência desastrosa do espírito é essa. Ele buscar o caminho do desespero, né? E chegar ao suicídio, que foi o que aconteceu com Judas, né? É assim. A gente brinca que o poço, quando a gente acha que tem o fundo do poço, no fundo do poço tem um alçapão, né? A pessoa, às vezes, realmente ela prefere se afundar ainda mais do que exatamente iniciar esse caminho. Foi o que o Judas escolheu, né? Ele escolheu se afundar ainda mais. Só que, para sorte dele, Deus não é pobre em misericórdia, né? Então, até quem quer se afundar no máximo possível, a gente sabe da história também que próprio Jesus, né, esteve lá logo depois da crucificação para amparar, Judas, e depois Maria se coloca à disposição também depois do seu desencarne, está ali socorrendo Judas e criar a sua falange que ampara os suicidas até hoje, né? Então, Deus nunca desiste de nós, né? Mesmo aqueles que escolhem abrir o alçapão do fundo do poço, ele vai dar um jeito de, de nos buscar. Exatamente. E você falou dessa passagem aí, até interessante, né? Porque eu já vi algumas questões, vamos falar aqui, né? Até de as pessoas que geram uma discussão, não entende muito bem, acham que Jesus tirou Judas lá do vale, né? Mas na verdade não. Os 3 dias que Jesus ficou, né? No caso, ele foi procurar Judas, tentar. Mas Judas se sentia tão culpado que quando ele via Jesus, ele achava que Jesus estava indo lá para apontar o dedo, para recriminar. Ele fugia de Jesus, sabe? Ele se sentia muito culpado. E Jesus tentava se aproximar, falar, ele chorava, né? Porque era um amigo, ele tinha o amor dele não muda para ninguém, independente do que fazem de errado, né? Com ele ou com qualquer pessoa. Ele não conseguiu tirar Judas de lá, né? Porque ele ainda se sentia culpado. Quem te resgatou Judas realmente foi Maria, depois de um tempo, porque ele precisava talvez até daquele tempo.
né? Então tem até tem a poesia de Maria Dolores. Maria Dolores, conta isso muito bem. E aí a Elizabeth Lacerda tem a música que ela faz em cima desse poema de Maria Dolores, né, da história de Judas quando Maria, né, vai buscá-lo, né, para tirar ele de lá, dizendo que ele ia reencarnar, né, para poder espiar tudo isso. Né? E aí que né, tem a segunda parte da história de Judas. Mas é isso mesmo. Só para dar um esclarecimento também, porque eu já vi algumas pessoas levantarem esse questionamento para entender que não foi Jesus que tirou Judas. Ele foi tentar, mas não era ainda talvez o momento, né? E realmente foi Maria de Nazaré que foi buscá-lo. Por isso que ela tem aquela falange lá dos suicidas, né? O Hospital Maria de Nazaré, a colônia, né? Para ajudar esses irmãos suicidas. É isso, acho que não existe milagre, né? Então Jesus não ia derrogar nenhuma lei divina. Era Não. preciso que Judas passasse um tempo ali para que a ferida se curasse, para que o arrependimento se concluísse, para que chegasse a hora do verdadeiro resgate, né? Não é só uma Isso. questão de querer. E eu tenho certeza que Jesus também sabia disso, né? Mas mesmo assim ele quis ir lá, provavelmente, como você falou, com sentimento de amigo, para, mesmo que não fosse, talvez, eu acho que Jesus até já sabia que não seria possível, mas ele queria, talvez, dar algum tipo de alívio à dor de Judas, né? Mostrar que ele estava ali, que não, que ele continuava amando, né? Ele, algo provavelmente nesse sentido, né? De Sim, minimizar a dor do irmão, do amigo. isso. Então, dando continuidade, quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muitos raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária, né? Muito verdade isso também, né? Quando a gente está por cima da carne seca, como dizem, quando a gente está bem, quando a gente está materialmente falando, né? Quando a gente está com riquezas e muitas vezes ali sustentando os vícios e as vontades daqueles que nos bajulam, você quando vê, você está rodeado de amigos, né? Entre aspas, que na verdade são interesseiros, porque você está ali disposto a realizar, né, os desejos de todos aqueles que estão à sua volta, em troca de bajulação, em troca de um carinho falso, né? Em troca de elogios e por aí vai. Então você está sempre rodeado de gente, né? Agora, quando você fracassa por qualquer motivo, né? Quando você passa por um problema, por um perrengue, como eu falei aqui, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do alcoólatra. Quando ele está ali rico, né? Digamos que você começou a ficar alcoólatra, mas você é uma pessoa com muito dinheiro. Então você paga ali bebida para todo mundo beber de graça às suas custas. Pô, vai ficar rodeado, né? O bar vai ficar lotado de gente ali te agradando. Agora começa você não ter mais dinheiro para bancar a bebida dos outros. Ou, como eu falei, você fica, mesmo que você ainda tenha dinheiro, mas você fica doente e aí você não pode mais ir no bar para poder pagar ali a bebida para todo mundo. Quantos desses alcoólatras que você bancou bebida para eles, você acha que vão querer passar a noite com você no hospital, cuidando de você, trocando sua fraldinha, cuidando das suas feridas, limpando o seu vômito? Quantos desses alcoólatras que você ficou bancando bebida você acha que vão querer fazer isso? Nenhum, né? Pois é. Só no máximo se você tiver sorte de algum ali que comece a apresentar algum tipo de arrependimento, mas coitado, provavelmente se ele é um alcoólatra também, ele talvez esteja tão mal quanto você, né? Vai, vai estar tão necessitado de ajuda quanto você, né? Devido aos males que ele também provavelmente já vai estar começando a passar. Então é isso, a gente só vai estar rodeado de pessoas assim interesseiras
quando a gente pratica o mal, né? Quando a gente faz só essas atitudes egoístas, enquanto tiver tudo bem. No primeiro problema, vai todo mundo embora. Agora, se você realmente faz coisas boas, né? Se você faz trabalhos no bem, trabalhos que têm como objetivo o bem da coletividade. Eu dou sempre o exemplo da Escola Joana de Ângeles, lá que a pessoa que inaugurou já faleceu, aí a filha dela também faleceu, e no entanto tem várias outras pessoas que estão sempre ali levando aquilo adiante, né? Que continuam segurando a obra. Por quê? Porque é uma coisa boa, uma coisa no bem. As pessoas que já estavam ali já não estavam interessadas, né, em dinheiro, em poder, em elogio, já eram pessoas que não queriam nada disso. Então, mesmo quando as lideranças foram caindo, outras pessoas aceitaram o trabalho, porque já eram pessoas boas, já eram pessoas que tinham esse interesse no bem, que aquele trabalho continuasse. Então não importa, né? Não importa se não tem mais aquele que era o mantenedor, as pessoas continuam correndo atrás de outros mantenedores, de convencer novos corações, porque o trabalho no bem é isso, ele tende a se perpetuar. Agora, o trabalho no bem, né? Casas espíritas, por exemplo, que se acabam, geralmente é porque tem algum dirigente, alguma coisa que acontece que começa a prevalecer o egoísmo, começa a prevalecer interesses escusos. Aí é quando os trabalhos começam a terminar, né? Porque aí exatamente o que acontece é isso: pessoas boas se afastam e só pessoas interesseiras se aproximam. E aí, se de alguma forma aquele interesse, aquilo que trazia o interesse acabar, vai todo mundo embora. Vai sumir todo mundo, não vai ficar ninguém. Então, a Verdade. preocupação que a gente tem que ter com os nossos planejamentos, com os nossos trabalhos no bem, que eles sejam verdadeiramente desinteressados, né? Que a gente não ponha interesses pessoais em nada que a gente faz, principalmente em trabalhos de caridade. Abro para vocês novamente. Eu vou dar uma lida rapidamente aqui num texto do Evangelho, capítulo 8, que é o pecado por pensamento, né? Que ele fala até sobre isso aí. Que ele pergunta aqui: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito, né? E diz assim: há aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude de seu livre-arbítrio. É aquilo que eu falei, eles influenciam, mas você tem o livre-arbítrio para aceitar ou não, né? Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha, né? É aquilo que foi falado aqui. Quer dizer, tem os maus pensamentos, mas assim, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vivenciando, né, nossas experiências aqui, a gente tem que ver se as nossas más tendências elas vão se deixando de lado e a gente vai buscando o que é bom, o que é certo, né? Ou se deixando levar pelo mal, né? É por esse caminho aqui. As virtudes elas vão acabar sendo prevalecendo mais cedo ou mais tarde. Isso é inevitável, né? Então, o item 7 do capítulo 8, pecado por pensamento, adultério. Para quem quiser dar uma lida, né, melhor sobre esse assunto. Pensamento é matéria. Isso, exatamente. E aí nos leva ao próximo parágrafo. Ó. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente, né? Temos que ser vigilantes, temos que ser precavidos, inclusive, como você falou, nos nossos pensamentos. Porque são os pensamentos que depois vão gerar as atitudes, né? A atitude, ela vem de um pensamento, ela nasce num pensamento que se transforma em ato.
Então a gente tem que já vigiar desde os pensamentos, o que que a gente anda pensando. Tem uma psicóloga na internet que eu gosto muito dela, esqueci o nome dela agora, mas se eu lembrar aqui, que ela fala, nós não somos o que nós pensamos, né? A gente pode controlar. O nosso cérebro, a gente não pode esquecer que nós somos espíritos. Sim, somos, mas nós estamos presos num corpo de carne. O nosso cérebro, as nossas células, os nossos neurônios, eles são pré-programados para certas coisas, certas reações, certos instintos que vão além do que é o nosso espírito, que muitas vezes vão nos dirigir se a gente não controlar esse corpo. Muitas vezes o nosso cérebro ele já está pré-programado para certas ações, certas atitudes, mas nós também temos a consciência. O que nos diferencia da maioria dos animais é que nós já temos um espírito que é exatamente consciente, que é capaz de controlar os instintos do cérebro, os instintos meramente materiais, né? Os impulsos materiais que já são pré-programados nas células humanas. Então a gente sente, a gente pensa, mas a gente controla os nossos pensamentos, a gente reflete sobre os nossos sentimentos antes de agir, antes de fazer. E essa é a diferença de nós para a maioria dos animais. Essa capacidade de nos controlar, de pensar, de refletir antes de agir e não agir diretamente no primeiro impulso que o cérebro manda. E isso vale para tudo, porque vale também para os nossos planejamentos de longo prazo. Porque também quem age pensando em construir, em destruir, em se vingar, em remoer sentimentos e aí planeja o mal, essa pessoa vai viver exatamente cercada por esses maus espíritos. Agora, do mesmo jeito, se a gente planeja o bem, se a gente constrói o bem, se a gente faz coisas pensando nesse bem futuro, seremos auxiliados pelos nossos mentores, pelos nossos protetores. Espíritos benévolos vão se dedicar a nós, porque vão enxergar em nós irmãos realmente dispostos a fazer o bem, a trabalhar na seara do bem. Então, aí eu vou até ler o restante ali do segundo parágrafozinho ali, ó. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Porque é isso. O tempo todo, né? O tempo todo nós somos tentados ao bem e ao mal. O tempo todo nós temos pessoas e espíritos nos intuindo a fazer o certo e pessoas e espíritos nos intuindo a fazer o errado ou a permanecer no erro. Então, o tempo todo a gente vai estar experienciando essas oportunidades. E aí cabe a nós insistirmos nessa precaução, nessa vigilância. Estarmos realmente, por exemplo, o que é estar vigilante? É estar constantemente no trabalho do bem, é estar estudando com constância. Esse nosso estudo aqui, por exemplo, toda semana, dificilmente a gente falta, né? Realmente assim, raramente acontece da gente não fazer esse estudo, geralmente por um motivo justo, né? Por uma causa realmente impossibilitante. Isso tudo faz com que a espiritualidade nos dê crédito, né? Crédito no sentido de achar que vale a pena estar aqui presente, estar conosco, Uhum. porque enxerga em nós disciplina, seriedade, compromisso. Isso vale para Isso. tudo. Vale para os nossos estudos também presenciais, vale para os nossos trabalhos voluntários, que a gente tem que seguir o trabalho voluntário com a mesma responsabilidade que a gente segue o nosso trabalho material. Segue para a evangelização infantil, que a gente tem que levar os nossos filhos com o mesmo compromisso que a gente leva eles para a escola normal, né, do conhecimento. Tudo isso é o que vai fazer com que a gente esteja cada vez mais bem assessorado espiritualmente. Porque se você. E o mesmo vale para o mal. Se você tem compromisso com o bar, se você tem compromisso com o jogo, se você tem compromisso com a maledicência, se você tem compromisso com a esbórnia, com a sexualidade desregrada, se você se compromete com essas coisas, você vai estar rodeado cada vez mais de espíritos que desejam a manutenção desse ambiente negativo. Então, vale para o bem e vale para o mal, né?
Que a gente fique, então, bem alerta com as nossas escolhas e com as nossas decisões, porque são elas que vão determinar qual vai ser as nossas companhias, encarnados e desencarnados. E aí abro para vocês antes do último parágrafo. Essa que você falou, né, psicóloga, é psiquiatra Ana Beatriz? É psiquiatra, muito boa ela, mesmo. Mas isso aí que você falou, não tenho nada a acrescentar. Então, Eu só tenho uma coisinha para acrescentar do que você falou. Assim, as pessoas não ficarem pensando que nós somos carolas, né? Igual o pessoal antigamente, que era carola, papa ósseo, essas coisas, não. Nós somos pessoas normais. Agora, como somos normais, somos também influenciados. Mas aí é a situação. Ou você dá a brecha, ou você não dá a brecha. Né? Você sente que tem alguma coisa assim, tá? Alguma coisa fora do eixo, né? O motor do carro está arranhando, não está andando direito, não está aquele barulho de eixo. Então você tem que se acertar, assim, identificar onde está o erro e se corrigir. Porque você falou assim, aí eu fiquei pensando, as pessoas vão pensar que nós somos o quê? Não, mas Ai, é, eles dizem, não, João, mas é exatamente somos isso. normais. É exatamente isso. Na verdade, eu insisto nisso porque eu percebo o quanto eu sou influenciado para o mal Mas todo mundo é. e o quanto eu estaria fazendo muito mais besteira se eu não tivesse exatamente esse suporte do estudo, do trabalho no bem, da constância, do compromisso na casa espírita. Eu tenho certeza que se eu não tivesse essas ferramentas, eu estaria fazendo muito mais besteira do que eu já faço. E é justo por isso que eu insisto, né? Que eu coloco isso como uma necessidade de sermos carolas no bom sentido, né? Não carola no mau sentido de ser alguém que vai à igreja só por aparência, né? Que acaba que o carola ele tem esse significado, né? De ser alguém que vive de aparência na religião, mas que na verdade é hipócrita. Mas não, é carola no bom sentido, de realmente querer frequentar, gostar, se comprometer, estar bem presente dentro da sua comunidade religiosa, mas com essa intenção verdadeira de aprender, aprender e praticar, né? Como uma oportunidade de pôr em prática o que se aprende, e isso nos dá força para exatamente a gente conseguir resistir. E eu falo por mim, porque eu acho que eu sou muito influenciado para o mal e estaria fazendo muito mais besteira se eu não me comprometesse a estar nesses trabalhos do bem, que eu tenho certeza que fazem com que essa espiritualidade esteja muito mais próxima de mim, e aí eu consigo, né, resistir com muito mais facilidade a certas mais inclinações e maus intuições, né? Com certeza. Pelo contrário, acho que é justo por a gente ser mal ainda que a gente enxerga o quão bem essas coisas fazem, né? E aí a gente quer transmitir para os outros, para que os outros também possam sentir o que a gente está sentindo. Tudo trabalho, né? No espiritismo, assim, não digo nem no espiritismo, assim, pode ser qualquer religião, né? É, no que Jesus veio ensinar para gente, é a nossa cachaça, né? Né? Já que tem, de repente tem irmão aqui assim que tá, poxa, larga isso aí, vamos beber aquele vinho lá, tá um friozinho. A minha cachaça é essa aqui. Depois eu bebo um golezinho de vinho e pronto, tá tranquilo. é aquela questão lá que eu falei anteriormente, né? Que o Kardec pergunta da influência dos espíritos sobre nós, né? Aí que a gente tem que ter cuidado com os nossos, com os pensamentos, né? Uhum. O interessante é que ele fala que a experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores, não é? Você leu isso, né? Foi? Foi. Então, aí que ele fala assim, a experiência amarga de Judas, né? Quer dizer, foi um ato da traição, né? Mas a traição que
porque se coloca aqui, que nós já falamos, né? Foi um pensamento equivocado, ideias megalomaníacas, né? De altos pensamentos de chegar em poder e tudo, né? E que ele fala, se repete na maioria. Hoje nós ainda passamos muito por isso, todos, né? A humanidade de forma geral estão cometendo erros frequentes, às vezes os mesmos erros, porque ainda não conseguiram compreender as verdades evangélicas, né? Porque só pela verdade evangélica, as verdades evangélicas, elas são o caminho, gente. Não tem outro caminho para se elevar espiritualmente, moralmente, em nada, né? E quando a gente tenta desvirtuar isso, ou se encaixar dentro dos nossos conceitos, é onde vai os equívocos e as nossas derrotas, né? Ele fala assim, ele fala em outros setores, em cada setor existe um pouco de Judas ali, em cada situação, né? Agindo de maneira errada, de pensamentos tortos, não é? E as consequências sempre serão, de uma certa forma, desastrosas para cada um. E aí, por isso, aí voltando sempre naquela mesma tecla, de pensarmos, né? Mantermos os nossos pensamentos e vigilância. E Jesus fala assim, não é o que ele fala, o que sai da boca do homem que é o que é perigoso, né? Que é o mal, porque é aquilo que está dentro do coração. Então, a gente tem que ter essa vigilância para não proferir palavras erradas, não tentar caminhos errados, porque é aquilo que está dentro de nós. E a gente tem que mudar esse pensamento, esse sentimento ruim que a gente carrega ainda. Né? Não é porque eu estou aqui fazendo, estudando, eu estou boazinha. Não, a gente tem maus pensamentos, sim. Né? Eu falei, na semana passada, eu falei assim, não, a gente não estaria nesse planeta, né? Estaremos em outro melhor, né? Então, a gente está aqui vencendo a nós mesmos todos os dias. Né? É isso. É isso aí. Então vamos ao último parágrafo. Há quem ouça delituosas insinuações de malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelos conselhos da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em um labirinto escuro e ingrato, né? Então, é muito comum que a gente às vezes esteja lá seguindo a nossa vida de boa, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho, mas aí surge aquele diabinho, né? Aquele diabinho que vem no seu ouvido. Fica É, calado. exatamente. Ele chega lá, começa de repente a te apontar defeito dos outros, ou aquela oportunidade, não tem aquele ditado que diz a ocasião faz o ladrão? Então, de repente, ali alguém dá um mole, deixa um dinheiro de bobeira, e aí você, né, aí vem o diabinho, olha, ninguém vai perceber, ninguém vai ver, pega, você merece, ninguém te dá valor. Então, se você se deixar levar, como ele bota aí, a essas intuições maléficas, você pode realmente destruir uma vida que está tranquila, onde você é cumpridor das suas tarefas, e aí é como ele bota ali, seja dentro da família, seja no trabalho, você pode, num simples escorregão, acabar e perturbar toda essa tranquilidade que você construiu em um piscar de olhos, né? Então a gente tem que realmente estar muito atento para tudo isso. Imagina, né? Aí, voltando para o exemplo de Judas, ele estava ali com Jesus esse tempo todo, né? Era um dos apóstolos trabalhando. Poxa, aí você para pensar, mas não é possível, né? Ele estava com Cristo esse tempo todo e não aprendeu nada, porque ele, né? Poxa, ele achou mesmo que ele era mais esperto do que Jesus, como você falou, né? Que o texto nos revela, ele achou mesmo que Jesus era inocente, era bobinho, né? Ele realmente teve essa percepção tão errada do Cristo. Então, olha como a gente também, né? Pode achar que a gente é muito malandrão, que a gente é muito espertalhão. E olha a percepção errada, talvez, que a gente possa estar tendo do cenário, das coisas e das pessoas, né?
o quanto a gente precisa realmente refletir em todas as consequências antes de tomar, principalmente quando a gente tem que tomar decisões que são muito sérias e muito importantes, né? E por fim, quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, olha o que eu falei, né? Porque ele está falando, ó, o equívoco do cérebro ou do coração. Eu entendo aí que ele está se referindo exatamente a esses instintos materiais do corpo físico, né? Essa parte animal que ainda existe dentro de nós. E volta-se ansioso para o conselheiro da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo as observações de Judas, exclama em zombaria, o que nos importa, né? Então, muitas vezes, quando a gente se dá conta do problema que a gente fez, né? Da consequência daquele ato, a gente acaba desesperado, pedindo ajuda para aqueles que nos incentivaram, só que eles vão olhar para nossa cara e vão rir da gente. Porque esses espíritos malfazejos, eles não estão ainda no momento do arrependimento. Eles ainda são muito atrasados, eles vão rir de nós. Quando a gente chegar lá no mundo espiritual, eles vão estar rindo da gente, vão estar apontando para a gente, vão estar nos zombando da nossa hipocrisia, eles não vão estar tristes pelo mal que nos fizeram, eles vão estar felizes de conseguirem ter arrastado a gente para o mesmo buraco que eles. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado, entender, refletir, porque as consequências podem ser realmente muito graves, dependendo do nível de responsabilidade que a vida nos coloca e que muitas vezes nós buscamos, né? Porque muitas vezes nós é que queremos certas posições, né? Nós é que fazemos por onde, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente muitas vezes somos nós que buscamos certas posições de grandeza e de poder, mas muitas vezes só se preocupando com a remuneração, só se preocupando com as regalias e não se preocupando com as responsabilidades que aquela posição também nos impõe. Então a gente tem que realmente refletir muito sobre isso para que depois a gente não chore diante das consequências. É isso, meus irmãos. Abro para as considerações finais. Eu tava junto. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente já esgotou bastante aqui sobre isso, né? Com relação a essa questão do tema de hoje, né? Que é realmente a gente buscar a responsabilidade das nossas ações através da vigilância dos nossos pensamentos, né? Em procurar sempre sair da obscuridade das intenções, que a gente ainda tem os pensamentos obscuros, né? A gente tem sentimentos ainda inferiores e a gente tem que vencer a nós mesmos todos os dias, para que não aconteça algo pior, não é? Que é aquela questão, chegar no momento da solidão e no desespero, porque tomou maus caminhos, né? Tomou más decisões e que levou a situação ruim, que foi o que aconteceu com Judas. Sempre você vê que na situação de Judas, quando ele pensava daquela forma, tinha um bom espírito ali ao lado, materializado no caso, né? Não é só espírito desencarnado, mas tinha um espírito encarnado, que era Tiago, rebatendo com ele, tentando colocá-lo, vê-lo, fazendo ele voltar à razão daquilo que ele dizia. Mas ele estava tão envolvido na arrogância dele, de achar que podia ser o salvador do próprio Cristo, que ele não aceitou e se perdeu. Então, a gente tem que ter essa humildade até de ouvir, às vezes, alguém que vai chegar nos dando bons conselhos, né? Que quer realmente nos trazer de volta, porque não é só espírito desencarnado que vai chegar no nosso ouvido aqui, vai nos aconselhar. Eles mandam também, vem através das criaturas ao nosso redor. E a gente tem que estar sempre atento a essas coisas, tá? Tanto os amigos como aqueles que não são tão bons amigos, que querem nos levar. Vamos lá tomar uma cervejinha, né? Ah, vai ficar ouvindo essa palestra, não, né? E tem aqueles, não, vamos ouvir, né? Vamos, pô, tem um estudo legal, vamos assistir. Essa é a filtragem que nós temos que ter.
para que a gente realmente não fique no abandono, né? E tenha que ouvir isso que Judas ouviu, né? Que nos importa? Ser contigo no momento, né? Cada um com a sua dor. Porque o obsessor também não é só o desencarnado, né? É. Tem encarnado também que é o obsessor. E como? Com certeza. Acho até que são mais perigosos os encarnados. Tem que ter muito cuidado com as amizades para poder realmente ver o que ela quer nos trazer de bom ou não, né? Verdade. O Helder que sempre diz isso, né? Que a gente acha que o obsessor são os nossos inimigos. Não. São os nossos. A maioria deles são os nossos companheiros de defeito. São os nossos amigos de problemas, né? Que compartilham dos mesmos vícios e dificuldades. Bem. É verdade. Acabam sendo amigos, porque se a gente tem um bom senso, acaba percebendo, né, o que eles querem fazer o mal, quer dizer, eles acabam nos fazendo bem, porque a gente termina fazendo exatamente o contrário do que eles querem de nós. Então é o bem. O fim é sempre o bem, né? Como a gente falou, né? Por mais que você insista no mal, uma hora aquele mal vai te fazer tão mal que você vai se voltar pro bem. Mas que a gente possa se voltar pro bem sem precisar chegar nas últimas consequências do mal, né? Porque vai ser melhor para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos então finalizar. Vocês querem fazer um dos dois a prece para não ser eu no início e no fim? Selminha quer fazer? Então tá, vamos então agradecer a Deus, a Jesus, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Diante mesmo de dificuldades, a gente perseveremos sempre, né, em manter o nosso propósito aqui de estudo, de aprendermos e levarmos esse aprendizado adiante. Ele sempre sob sua proteção, sobre o amparo e o olhar vigilante de Emmanuel, né, o nosso mentor espiritual, que estejamos sempre juntos, um apoiando ao outro. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, agradeço a vocês. Sem vocês, o estudo não existe, né? Agradeço a todos que vão assistir depois. Que a gente possa se inscrever aqui no canal, dar o joinha, compartilhar, porque essa mensagem precisa chegar, né, o mais longe possível para que a gente transforme esse mundo num mundo melhor para todos nós. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, gente. Excelente Fiquem com semana. Jesus. Paz profunda a todos. Tchau, Vitor. Obrigada.